Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha numa fonte bem interessante, uma entrevista do Alastair Thompson, da Scoop News, com o Daisaku Ikeda. Ele é filósofo budista, presidente da Soka Gakkai International, a SGI. Isso, e a conversa é fascinante, né? Explora a visão do Ikeda para a paz mundial. Exato. Fala de dignidade humana, um conceito de violência passiva, cooperação entre religiões, o papel da internet. E até uma visão geográfica um pouco diferente, né? Com a Nova Zelândia. Sim. Então, o nosso objetivo aqui é, destrinchar os pontos-chave dessa conversa. Ver o que a gente pode tirar de prático para pensar a paz hoje. Vamos lá? Vamos? Bom, para começar, Ikeda parte do básico, a dignidade inerente a toda a vida. Ele diz que isso é o alicerce, né? Para uma sociedade que se sustenta. Uhum. E o curioso é que ele não vê a natureza humana como, só boa ou só má. É complexa. Sim, multifacetada, aquele impulso de proteger a família, por exemplo. Isso. Pode levar tanto para a paz quanto para o conflito, né? Depende muito do contexto. Exatamente. E o ponto central para ele, e ele até cita Ortega y Gasset, não é a natureza humana em si, mas, assim, a nossa tendência a ser levado por correntes sociais, sabe? Agitação, às vezes, violenta. Faz sentido. Então, a chave, segundo Ikeda, é cultivar uma ética social forte, ativamente. E como seria isso? Ele sugere 3 pilares, basicamente. Primeiro, compartilhar as alegrias e dores dos outros. Sentir junto mesmo. Segundo, ter fé nas possibilidades da vida, no potencial. E terceiro, celebrar a diversidade. Entendi. Não é algo que acontece sozinho. Exige um esforço de empatia, então. Isso, um esforço consciente. E aí, partindo dessa base mais interna, a conversa vai por um ponto que me chamou muita atenção. A violência passiva. Exatamente. Ele expande o conceito de violência para além da agressão física. Como é isso? Isso é muito atual, né? É aquela violência que ameaça direitos, a dignidade, mas por meio de palavras, atitudes de discriminação, opressão sistêmica, mesmo sem ter um ataque físico direto. Tipo discurso de ódio. Perfeito. Discurso de ódio online é um exemplo claríssimo. Ikeda menciona a tal pirâmide do ódio. Pirâmide do ódio? É um modelo que mostra como atitudes de preconceito, que parecem pequenas, sabe? Se a gente aceita, se não confronta, elas podem escalar. Viram discriminação e, no limite, violência física mesmo. Nossa, pesado. Sim. E ele conecta isso com alertas do Arun Gandhi e também do fundador da Soka Gakkai, o Makiguchi, Que diziam o quê? que ignorar o mal, ou mesmo deixar de fazer o bem, quando se pode, também é uma forma de violência. É uma omissão que contribui para o problema. Entendi. Então a resposta da SGI é? É construir redes. Diálogo, amizade, bem na base da comunidade mesmo. Para fortalecer a sociedade contra essas formas de ódio. Criar resiliência. Faz todo sentido. E essa ideia de construir pontes continua, né? Ele defende muito a cooperação entre religiões para a paz. Defende fortemente. Mas como isso funcionaria na prática, sem que cada religião perca sua identidade? Olha, a proposta dele é bem pragmática, na verdade. O foco não seria ficar debatendo doutrina, sabe? Certo. Seria mais? Colaborar em desafios reais, globais. Conflitos, meio ambiente, pobreza, coisas concretas. Entendi. As religiões poderiam dialogar sobre esses temas, trazer suas sabedorias, sua espiritualidade e achar jeitos de agir juntas. Ele até cita o Václav Havel, O que o Havel dizia? que cada tradição deveria buscar o seu melhor eu, sabe? Sua contribuição mais positiva para a comunidade global. E usar fóruns como a ONU para colaborar em metas comuns, tipo os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento. Uma abordagem bem prática mesmo. E falando em mundo atual, a internet entra na conversa. Faca de 2 gumes, né? Totalmente. Por um lado, democratizou muita coisa. Acesso à informação, novas formas de ativismo. O próprio Ikeda menciona o site da SGI sobre abolição nuclear, a importância de mídias independentes tipo a Scoop. Sim, mas tem o outro lado. Exato, o lado sombrio. É um veículo muito potente para instigar conflito, espalhar ódio, desinformação, polarizar tudo. É o que a gente vê todo dia, infelizmente. E isso leva a uma distinção que o mentor do Ikeda, o José Toda, fazia, que eu acho crucial. A diferença entre conhecimento e sabedoria.
Conhecimento e sabedoria. Ter acesso fácil a um monte de informação, que é o conhecimento, não adianta muito se falta a sabedoria para usar isso bem, né? Para discernir, avaliar, aplicar para um fim construtivo. Boa distinção. Daí a importância que ele dá para a alfabetização midiática, para uma educação mais humanística, que forme caráter, que ajude a pessoa a ter um propósito claro na vida. Para saber navegar nesse mar de informação. Exato. Para não ser só levado pela correnteza digital. E para fechar, tem aquela ideia geográfica bem inusitada, do primeiro presidente da Soka Gakkai, o Makiguchi. Ah, sim, a divisão do globo em hemisférios terrestre e aquático. Isso, com a Nova Zelândia bem no centro do aquático. Qual é a simbologia disso para a paz? É uma metáfora muito bonita sobre conexão. O Makiguchi não via os oceanos como barreiras, sabe? Que separam os países. Mas como? Como grandes vias que conectam. E a Nova Zelândia, ali no meio desse hemisfério de água, simboliza um potencial para paz, para coexistência. Interessante. E o Ikeda elogia a cultura da Nova Zelândia, né? A valorização da diversidade, a postura antinuclear, o foco em direitos humanos. E como isso se liga à paz mundial? Isso conecta com a ideia principal do Makiguchi, de mudar o tipo de competição entre as nações. Muda como? Sair daquela competição militar, política, econômica, que ele via como jogos de soma zero, onde um tem que perder para o outro ganhar, para uma competição humanitária. Competição humanitária? Sim, uma competição para ver qual nação contribui mais para o bem-estar das outras, para o bem-estar global. E a Nova Zelândia, com essa tradição de justiça, poderia ser um exemplo disso, liderar essa mudança. Uau! Uma visão bem diferente da competição. Bem diferente. Para um mundo onde a dignidade de todos possa brilhar, como ele diz. Então, resumindo um pouco tudo isso, essa conversa com o Ikeda nos dá um tipo de roteiro para a paz que começa lá no fundo, no respeito pela dignidade da vida. Exige combater não só a violência óbvia, mas aquela mais sutil da indiferença, do preconceito. A violência passiva, sim. Aposta na colaboração prática entre diferentes visões de mundo, né? Sem precisar concordar em tudo. Foco nos problemas comuns. Pede sabedoria para lidar com a tecnologia, não só conhecimento. Fundamental. E, por fim, propõe essa mudança radical. Competir para contribuir, não para dominar. Exato. É uma visão bem abrangente. E acho que a fonte deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Com certeza. Fica aquela reflexão. Num mundo que ainda opera tanto na lógica do cada um por si, da soma zero, como é que a gente pode, individualmente e como sociedade, começar a praticar essa tal competição humanitária? Como buscar o bem-estar do outro ativamente, entendendo que isso talvez seja o caminho mais seguro para nossa própria felicidade e segurança no fim das contas. Uma boa pergunta para a gente levar daqui. Algo para se pensar mesmo.